Começando mais um Agrofag nessa manhã de domingo, dia 26 de abril. Que bom ter você aqui com a gente. Aliás, tem muita informação e dicas sobre o campo, né, professor Celso? Bom dia. Bom dia, Antoniela, tudo bem? Bom dia a todos. Confira os assuntos das reportagens que vamos exibir. Começou o plantio do trigo no Paraná. A área dedicada à cultura será ainda menor do que a do ano passado, mas esse produtor em Cascavel não abre mão de cultivar o cereal. Apesar de geadas e o clima quase todos os anos afetarem uma parte, em geral nós conseguimos colher e ter lucro mesmo assim. E a estratégia foi fazer o plantio em cima do trigo mourisco para garantir uma boa palhada no solo. Trigo mourisco é uma planta que tem um ciclo bastante curto. Até o florescimento a gente conseguiu cerca de uns 40 dias entre a colheita do soja, o plantio do trigo mourisco, e agora o plantio do trigo. Algumas lavouras de milho safrinha foram afetadas pela falta de chuva. Isso favoreceu o surgimento de pragas, como as lagartas e o pulgão. Como vocês podem ver aqui, essa planta aqui está bem infectada aqui por pulgão. A presença de pulgão está bem alta, né? No estúdio, especialistas orientam os agricultores sobre o manejo nesse período de desenvolvimento das plantas. Olhem só essa paisagem. É o sítio Recanto da Pitaia, que fica em Bela Vista da Caroba, no sudoeste do estado. É aqui que o casal Raquel e Guilherme investem em uma produção orgânica e diversificada. No quadro Agro nas Redes, a médica veterinária Tayane Ravanello explica como faz o tratamento de animais usando a técnica da acupuntura. A Isa tem informações sobre o cultivo de couves. Nós conversamos com Vanner Silva, que é especialista em greening, a principal doença que ataca as plantações de frutas cítricas. E para dar água na boca, vamos relembrar como é feito o maior churrasco de fogo de chão do mundo. Professor Celso, dá uma olhada nessa imagem aqui na tela. Olha só que coisa mais linda, professor, essa cena aqui. Imagem muito bonita, Antoniela. Além de bonita, ela é significativa, professor, porque essa imagem marca o início do plantio do trigo aqui na nossa região. E foi feita na propriedade do Alexandre Carissimi. Ele está plantando trigo em cima do trigo mourisco, que aqui está sendo usado como palhada. O trigo mourisco é uma rotação de cultura muito boa. Você pode tombar ele com 60 dias, né? Então ele encaixa bem nesse sistema curto que você tem que fazer, né? E além de proteger o solo, né, contra erosão, nematóides, contra plantas daninhas, né? É uma rotação muito eficiente. Uma estratégia interessante aí do produtor. Interessantíssima. Isso aí. A área plantada com trigo no Paraná vem diminuindo a cada ano, mas tem produtores que ainda apostam nessa cultura, como mostra a reportagem que nós vamos assistir agora. Aqui na comunidade Gramadinho, em Cascavel, o trigo começou a ser plantado essa semana, no dia 20 de abril. A área total a ser semeada deve chegar a 77 hectares. O trabalho é conduzido pelo Alexandre, ao lado do pai, o seu Tadeu. O sistema é baseado na rotação de culturas. Antes do trigo, a área recebeu o trigo mourisco, plantado no dia 13 de março. Uma cultura utilizada para proteger o solo e contribuir na produtividade. Estamos semeando ele sobre uma cobertura de trigo mourisco, que foi escolhida esse ano justamente por conta dessa diminuição, esse encurtamento da janela. Trigo mourisco é uma planta que tem um ciclo bastante curto. Até o florescimento a gente conseguiu cerca de uns 40 dias entre a colheita do soja, o plantio do trigo mourisco, e agora o plantio do trigo. Além desse manejo inicial para a formação da palhada, outra preocupação do produtor foi com a escolha da semente. A variedade que a gente está plantando esse ano é o Turbo, o RS Turbo. Ela tem uma produtividade maior e o pacote fitossanitário dela também é mais completo do que as que a gente plantava anteriormente. E foi feita uma análise de solo antes do plantio? Foi necessário corrigir alguma coisa? No ano passado nós fizemos uma análise de solo e aplicamos 5 toneladas de calcário por alqueire. As condições do solo são decisivas para o desenvolvimento da lavoura e a adubação é outro ponto importante no manejo. O Alexandre conta que esse ano, devido aos custos elevados,
teve que reduzir a quantidade de adubo e fazer uma aplicação muito bem calculada. A nossa semeadeira ela tem um espaçamento entre linhas de 17 centímetros e a quantidade de adubo que nós vamos usar é de 340 a 350 quilos. Para fazer essa regulagem, nós fincamos duas bandeirinhas, duas estacas, a uma distância de 50 metros entre elas. E aí nós pesamos o quanto de adubo está caindo em duas linhas para ter uma média. A gente, para a dose de adubo que nós queremos usar, nós precisamos de cerca de 120 gramas por linha nesses 50 metros lineares. E aí a gente atinge então 340 a 350 quilos de adubo por alqueire. O desenvolvimento das plantas depende de uma série de fatores. O clima ainda é um dos principais desafios para quem planta o trigo. Como todo ano, a nossa maior preocupação em relação ao trigo é a geada. É uma cultura que é bastante suscetível à geada e pode impactar bastante na produção. Mas também a falta de chuva é um fator que a gente se preocupa. Aqui o produtor tem uma vantagem, a área dele é mais elevada. Com isso, o risco de ser atingido por uma geada é menor. O início da safra de trigo acontece em um cenário de queda na área plantada. No Paraná, a estimativa é de que esse ano ela chegue a 776 mil hectares, uma redução de 6% em relação ao ano passado, e de 44% se comparada a 2023, quando o cultivo foi de 1.300.000 hectares. Segundo o DERAL, na região oeste do estado, a redução na área plantada é ainda mais significativa, por conta da opção dos agricultores pelo milho safrinha. Olha, a estimativa de área para o oeste nesse ano está muito similar à dos últimos anos. É uma área que já está bastante diminuta, inclusive em função justamente da questão do milho safrinha. A gente teve um incremento dessa cultura muito forte e conforme o calendário ajude a plantar o milho safrinha, isso tem tido muito mais prevalência nessa área do oeste. Então, essa situação acaba sendo ainda mais específica para o oeste e mais fortemente observada no oeste do Paraná. Mesmo com esse cenário, o produtor segue otimista e mantém o investimento na cultura. Para nós tem sido uma cultura que tem gerado lucro todos os anos, apesar de geadas e o clima quase todos os anos afetarem uma parte, em geral nós conseguimos colher e ter lucro mesmo assim. E a gente enxerga o trigo como uma cultura que tem uma menor exposição por conta do custo. O custo dele é bem menor do que o milho, então caso a gente perca e não consiga colher, o nosso prejuízo acaba sendo menor. Que bacana acompanhar o trabalho que está sendo feito lá na área do Alexandre, né, professor? E a gente deseja uma ótima safra. É uma escolha estratégica, né, Antonella? Quem é apaixonado pelo trigo, planta trigo, né? E também uma diminuição dos custos, né? Você já tem uns maquinários para plantar soja, por que não plantar trigo, né? E com a perspectiva de diminuição da área de trigo no Brasil, provavelmente os preços vão ficar mais estáveis, né? E tem outras vantagens, né? Como reciclagem de nutrientes, controle de nematóides, né? O trigo controla parcialmente o nematóide, né? E controle de outras plantas, de plantas daninhas, né? Então tem todo um contexto aí de você ter a saúde do solo sendo envolvida aí, né? Quem planta trigo é apaixonado pelo trigo. É isso aí. Muito bem. O greening é uma doença que preocupa os produtores de frutas cítricas, principalmente no Brasil, que é o maior exportador de laranja do mundo. A praga não tem cura, por isso a prevenção e o controle são fundamentais. Nós conversamos com um especialista que defende que a saúde do solo para o fortalecimento das plantas pode ser eficaz no combate à doença. A gente vai conversar agora com o Wanner Silva, técnico agrícola e que estuda essa doença há muitos anos, cerca de 20 anos aí, né, Wanner? Seja bem-vindo. Isso aí, obrigado. Wanner, como a gente pode definir, para quem está em casa, né, entender um pouco mais o que é o greening e o impacto dele no setor aí, né, produtivo? Tá. Bom, a doença do greening é uma doença que já está a nível mundial. É uma bactéria que entope o flema da planta e ela para de absorver água, sais minerais, nutrientes, ela vai definhando. E o grande problema dessa doença é que ela é transmitida por um inseto chamado psilídeo. Esse inseto não nasce com a doença, ele pica uma planta doente e transmite para uma planta sadia. Por isso o controle é tão difícil. E em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, eu tenho acompanhado
várias formas de cada um praticar uma boa citricultura, prevenindo a doença do greening com manejo regenerativo. Nós estamos junto com esses produtores ao longo de 20 anos formando um protocolo, onde a ideia é diagnosticar os males que têm feito com que as plantas realmente percam para a doença do greening. Um exemplo, nós estamos indo nas propriedades coletar análise da microbiologia do solo, análises metagenômicas. A gente está descobrindo quais são os micro-organismos que existem nos pomares de laranja que têm ajudado a evitar a doença e quais são os micro-organismos que têm ajudado no fortalecimento da imunidade das plantas. Olha que bacana, o solo ajudando a vencer a doença do greening. Manejar o solo, ter aí uma boa estrutura, vai ajudar com que a planta seja mais fortalecida, ela se proteja contra o greening. Isso, é isso daí. O greening é uma doença oportunista, então se a imunidade da planta está baixa, a doença se manifesta mais rápido e o pomar se danifica mais rápido, né? Ele perde o vigor mais rápido. Então o que a gente tem visto lá? O produtor hoje vai plantar um pomar de laranja, a primeira coisa que ele faz, ele planta a brequiária antes do pomar de laranja ser instalado. Então ele faz um plantio de brequiária rusesiense, que é uma cobertura verde, para manter o solo equilibrado. Depois ele vem fazendo o risco, onde ele vai fazer o suco de plantio dos pomares de laranja. Para quando esse pomar estiver instalado, ele pode fazer a roçada ecológica, que é jogar a massa verde embaixo do pé da laranja. Por quê? Quando você tem uma massa de cobertura verde embaixo do pé de laranja, você não vai usar o herbicida, que vai danificar o solo, que vai ativar que vai atrapalhar a imunidade das plantas. Então essa cobertura faz com que você já elimine um produto, que é o herbicida. Com essa cobertura, umidade no solo, os micro-organismos, eles vão se criar melhor, se proliferar melhor e você vai ativando a saúde desse solo, tá? Muito bem, e a gente tem um exemplo interessante aqui, né, desse pé que está do teu lado. Isso. Que você já identificou que o solo está bem estruturado, isso daí já vai fazer diferença. É isso aí. Vamos dar Como uma que a gente olhadinha ali. faz, né? A gente tem esse equipamento super simples, onde a gente vai nos pomares de laranja e quer ver se o solo está compactado ou não. Solo compactado, vida microbiana baixa. Solo sem compactação, vida microbiana alta. Então você pega isso daqui e começa a colocar no solo. E você vai entender que esse solo está super vivo, esse solo está fazendo uma boa drenagem. Essa cobertura morta aqui, ó, da palhada, é essencial para que o micro-organismo se proteja do sol quente, para que quando chova mantenha mais tempo a umidade. Ou seja, todo esse ecossistema faz com que uma planta de laranja consiga ficar mais tempo sem a doença do greening e principalmente não seja atrativa para a doença do greening, porque afinal de contas ela está com um aspecto sadio. E nesse caso, estruturou bem o produtor, estruturou bem o solo, fez uma palhada legal, está com uma boa, né, capacidade aí desse solo de se desenvolver as plantas. E aí, qual é o próximo passo? Ele precisa buscar essa assistência para conseguir fazer aplicações de químicos e biológicos em integração? Como que é? Qual é a próxima identificação aí? Então vamos lá. O que a gente tem visto que tem dado certo? A gente tem trabalhado através de análises químicas e físicas do solo, descobrir quais são os nutrientes que o solo tem, quais são os nutrientes que faltam para que a planta esteja com a sua imunidade em perfeito estado. A gente tem feito as análises metagenômicas para descobrir os micro-organismos que estão no solo e fazer intercalar as aplicações entre biológico e produtos químicos. Tá? A gente não é contra o produto químico. O que a gente quer é evitar o uso excessivo desses agrotóxicos, desses produtos que realmente agridem a planta. Quando a gente fala de aplicar muito inseticida na árvore, a gente esquece de falar o que esse inseticida faz dentro da planta. Qual é o hormônio, quais são as enzimas que essa planta vai deixar de produzir por causa desse químico que foi utilizado. Muito bem, Wanner, obrigada aí por abrir essas informações para a gente aqui no Agrofag e até uma próxima. Até uma próxima, obrigado. A gente agradece mais uma vez a atenção do Wanner. E agora é a hora da Isa na Fazenda e as informações de hoje são sobre o cultivo de couves. A couve é uma das hortaliças mais tradicionais da agricultura brasileira, tanto no campo quanto na mesa, e ao mesmo tempo é uma cultura com grande potencial de renda quando bem manejada. A couve faz parte do grupo das hortaliças folhosas mais produzidas, ocupando uma fatia importante da área cultivada.
Estima-se que ela represente cerca de 9% da produção entre as folhosas no Brasil, dentro de um sistema que ultrapassa mais de 1 milhão de toneladas por ano. No Paraná, a couve tem presença consolidada, principalmente em propriedades de agricultura familiar, se destacando pela facilidade de manejo e pela possibilidade de colheita contínua. Do ponto de vista agronômico, a couve é uma cultura relativamente rústica, mas que responde muito bem ao manejo. Prefere temperaturas mais amenas, o que favorece a produção no outono e inverno, com menor pressão de pragas e melhor qualidade de folha. O solo deve ser bem estruturado, com boa fertilidade e matéria orgânica, já que a cultura apresenta alta exigência de nutrientes, principalmente de nitrogênio, que está diretamente ligado ao crescimento e à produção de folhas. A irrigação também é um ponto-chave, já que a falta de água reduz o desenvolvimento e o excesso favorece doenças. A colheita da couve é feita folha a folha, o que permite fluxo constante de produção e renda ao produtor. Esse é um dos grandes diferenciais, porque não depende de uma única colheita, como muitas outras hortaliças. Mas, mais importante do que produzir é como esse produto chega ao mercado. A couve tem um grande potencial de agregação de valor quando comercializada, processada, picada e pronta para o consumo. Esse tipo de produto atende diretamente à demanda do consumidor moderno, que busca praticidade. E, para o produtor, isso representa uma oportunidade de sair da venda básica da folha in natura e entrar em um mercado com maior valor agregado, melhor preço e maior diferenciação. Além disso, a couve processada permite padronização, melhor apresentação e maior competitividade, principalmente em mercados locais, feiras e até redes de supermercados. A couve se destaca pela alta produtividade em áreas reduzidas. Em sistemas bem manejados, é possível alcançar produtividades entre 20 a 30 toneladas por hectare ao ano, ou seja, fluxo constante de produção e renda mais estável para os produtores. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Obrigada, Isa. A médica veterinária Tayane Ravanello mantém uma conta nas redes sociais onde compartilha informações sobre acupuntura, que é a técnica utilizada por ela no tratamento dos animais. Os conteúdos são sobre os procedimentos aplicados principalmente em equinos e pets. Recentemente, um vídeo publicado pela Tayane atingiu a marca de 42 milhões de visualizações. Isso nos chamou a atenção. Nós conversamos com ela para saber mais sobre esse trabalho. Tayane é de Porto União, cidade ao norte de Santa Catarina. A médica veterinária começou a utilizar a acupuntura no atendimento de animais de pequeno porte, mas em pouco tempo passou a ser procurada por criadores de cavalos. O perfil no Instagram tem mais de 70 mil seguidores. Nas publicações, a veterinária esclarece as principais dúvidas relacionadas aos tratamentos e mostra detalhes sobre os atendimentos. Este vídeo, publicado no dia 1º de março, viralizou, chegando a 42 milhões de visualizações, mais de 1 milhão de curtidas e quase 6 mil comentários. As imagens mostram um toque no corpo do animal, bem na região onde ele está sentindo dor. O cavalo aparenta incômodo e rapidamente reage ao contato. Logo em seguida, a profissional inicia a acupuntura com a aplicação de uma agulha próximo à pata. Em questão de segundos, o cavalo se acalma. Tayane conversou com o Agrofag para contar detalhes sobre o vídeo e a acupuntura veterinária. Aquele animal em si, ele estava com dor na região lombar ali, né, tanto na musculatura, mas também na sensibilidade do meridiano da bexiga, que é o meridiano que passa ali do ladinho da coluna vertebral do animal. E aí a gente faz a identificação desses pontos e eu faço a sangria do ponto final, né, que a gente chama do ponto TING.
E aí, por isso que a gente tem essa liberação imediata. Quando a gente faz a sangria, a gente faz a energia, que na medicina chinesa eles chamam de qi, a gente faz a energia fluir normalmente. Então, ele estava com o meridiano estagnado, estava com a energia daquele meridiano da bexiga estagnado. E a gente faz a sangria desse ponto para deixar essa energia fluir e voltar ao normal. Por isso o resultado dele é tão imediato. E é imediato mesmo, não é apenas um animal que aconteceu, são todos, na verdade. Quando a gente identifica o meridiano obstruído, né, com a energia obstruída, a gente faz essa forma de tratamento e a gente consegue eliminar. Não é a única maneira que tem de tratamento. Então, só a sangria vai funcionar. Não, a gente tem outras técnicas dentro da própria acupuntura que a gente pode utilizar para tratar essa dor que o paciente apresenta. Tayane, ao longo da sua trajetória profissional, você já atendeu quantos animais utilizando essa técnica da acupuntura? Olha, faz tempo que eu não parei para contar, mas eu acho que já passou de 1000 animais, tranquilamente, porque nos áreas que a gente vai, a gente acaba atendendo aí de 15, 20, 30 animais. E pet também é o dia inteiro, então eu acredito que já passou de 1000 animais. Por mais que eu não tenha tantos anos assim de carreira, de atuação, mas já tenho um N bom aí de animais que eu consegui ajudar, né? Porque a gente trabalha na veterinária por trabalho, mas eu se eu pudesse, eu fazia tudo de graça, porque não tem dinheiro que pague a felicidade de ver o paciente melhorar. Que interessante esse trabalho da Tayane e a repercussão nas redes sociais, né? E você que quer participar com a gente do programa, esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui, entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é 4533213970. Nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, no YouTube e também lá no Facebook. Participe com a gente. Agora nós vamos até o sudoeste do Paraná, em Bela Vista da Caroba. O senhor conhece, professor Celso? Não, nunca estive lá, Antoniela. E tá aqui a prova que é uma bela vista mesmo. Olha aí a imagem. Muito linda. Que coisa mais linda, né? Esse aqui é o sítio Recanto da Pitaia, professor Celso, onde o casal Raquel e Gilierme se dedica à produção orgânica e diversificada. A reportagem é da Amanda Dalla Costa e do Denilson Martins. Vamos acompanhar. É em Bela Vista da Caroba, no sudoeste do estado, que esse sítio une integração e sustentabilidade. A propriedade tem cerca de 7 hectares. Raquel e Gilierme são os responsáveis por organizar a produção, sempre buscando um manejo em equilíbrio com a natureza. A rotina reúne diferentes atividades, como a granja de ovos, a fruticultura e o turismo rural. Tudo em meio a uma paisagem marcada por muita sombra nas áreas de mata nativa. Na chegada, o casal abre as portas do salão. Nesse espaço, eles costumam servir o café para receber as visitas. E com a nossa equipe, não foi diferente. Queria entender como que começou a história de vocês, né, aqui no campo, quando que vocês iniciaram nesse processo? Então nós iniciamos, a nossa história começa há cerca de 5 anos atrás. As primeiras mudas foram plantadas aqui no sítio. Iniciamos com o plantio de pitaia, depois disso veio a mandioca e também hoje nós contamos com a produção de ovos caipiras aqui na nossa propriedade. E essa ideia de diversificação, né, de renda, que tem várias atividades aqui, como que começou essa questão? Na verdade, essa questão começou por uma necessidade mesmo de ter dinheiro praticamente toda a época do ano. Então nós procuramos diversificar a produção, temos a produção de grãos, mas temos a pitaia, temos os ovos e agora implementamos também, além da mandioca, a amora. O diferencial por aqui está no manejo. Tudo é feito em sistema orgânico, com práticas que buscam respeitar o ambiente e os processos naturais. O exemplo disso está na granja, onde as galinhas são criadas soltas, dentro de um sistema que prioriza o bem-estar animal. São cerca de 12.000 ovos produzidos por dia. Às 7h30 da manhã nós entramos no aviário e faz a coleta. Como você pode ver, toda ela é manual
A gente pega os ovos aí no ninho e vai colocando nas bandejas. Dá em torno de 420 bandejas por dia. Mas a galinha basicamente põe só de manhã, até as 12 horas, tá todas elas já colocaram. Com o bom desempenho da produção, os ovos passaram a ser comercializados de forma independente, com rótulo próprio. Faz 2 meses que nós estamos com o nosso rótulo, entregando para os mercados, para os distribuidores. Cara, está sendo uma experiência muito boa. Claro que no começo a gente teve um pouco de dificuldade, e isso é normal, cada setor com seus problemas, mas a partir do momento que o pessoal viu a qualidade, sentiu o gosto desse ovo aqui, que é totalmente diferenciado, porque a galinha livre é tratada ela com carinho, tu veja que ela tem um ciclo natural dela. Então, assim, ela é livre de estresse, que isso contribui para uma qualidade excelente no ovo. Mas é das frutas que vem grande parte da renda da família. Nessa área de 1 hectare, são cultivados cerca de 2.600 pés de pitaia. Para facilitar o manejo e evitar danos à plantação, Jaqueline e Guilherme apostaram em uma proteção natural. Aqui a gente tem uma barreira natural, é isso? Isso mesmo, a gente implementou essa barreira de bananas, né? As flores da banana, elas são atrativas para que outros insetos que poderiam machucar as frutas ou alguma coisa assim, eles são atraídos pela floração aí das bananas. Nós tínhamos muito problema com aquela abelha arapuã e ela acabou, essa barreira natural de banana acabou atraindo essa abelha, o que não estragou mais as nossas frutas, né? Até essas folhas que estão aqui no chão, elas têm um retorno positivo para vocês. Sim, isso mesmo. A gente usa todas, né, todo o potencial que pode ser oferecido pela bananeira, né? Então são essas folhas aqui, a gente coloca para abafar o mato, né, controle aí de algumas doenças e tudo mais. Todas são utilizadas. Aqui foi deixada essa barreira, logo mais quando sai o cacho da banana, derrubado o pé e é distribuído entre as linhas de pitaia. E foi com essa fruta que o casal começou. Hoje a produção chega a cerca de 20 toneladas por ano, com ampliação prevista de mais de 1.500 pés. Para manter esse ritmo, o manejo se torna essencial no dia a dia. O manejo que nós fazemos aqui no pomar é totalmente orgânico, né? Então nós não usamos nenhum tipo de aditivo químico, nem para seja adubação ou também para combater alguma espécie de doença ou coisa que possa atingir o pomar. Então nós respeitamos a natureza, todos os ciclos que ela tem e fazemos isso, e o resultado disso é uma fruta diferente, né? Uma fruta com sabor totalmente diferente do que você encontra aí no mercado. Pitaia, acerola, amora e araçá são algumas das espécies presentes no recanto. Por aqui, a ideia vai além da produção. A família busca tornar o sistema cada vez mais autossuficiente, aproveitando o que o próprio ambiente oferece. O recanto é cheio de detalhes que surpreendem, mas esse aqui chama a atenção de quem passa. O jaracatiá é uma árvore nativa que dá frutos doces e com sabor parecido com o mamão, e foi em meio aos galhos dele que um pé de pitaia encontrou espaço para crescer. Quando nós iniciamos o plantio, ele estava aqui no início e nós deixamos ele pela beleza e tudo mais, até mesmo para os nossos filhos, né, saberem o que era um jaracatiá, que hoje já está bem raro de ser encontrado. E a pitaia acabou crescendo nele livremente. Hoje já está lá no topo. No inverno vai cair as folhas dele e vai ficar exposto somente o pé de pitaia. E a gente consegue ver algumas pitaias que tem lá em cima, que foram crescendo no meio dos galhos das árvores. E sim, entre o meio os galhos, então saem as flores e os passarinhos aproveitam essas pitaias que saem livremente. Para contribuir com o equilíbrio das culturas, as abelhas estão presentes em todo o espaço e desempenham um papel fundamental na produção. Em cada parte onde a gente vai caminhando, a gente encontra uma colmeia, né, de abelha. Explica pra gente quantas espécies vocês têm aqui e por que vocês têm elas. Identificadas, hoje nós temos a abelha borá e temos também a jataí, aqui que são essas nativas, né, do Brasil, sem ferrão. É claro que eu acredito que tenha muitas outras aqui, porque tem
várias áreas de preservação. E temos a apis também, que todas ajudam na polinização das flores, de todos os cultivares aqui da propriedade. Por ser um lugar cheio de belezas e curiosidades, o Recanto da Pitaia passou a receber cada vez mais visitantes. E hoje, a renda não depende só da produção no campo. O turismo rural também ganha espaço por aqui. São paisagens como essa que encantam quem visita. A vista que de cima impressiona. O Recanto também recebe caravanas escolares em busca do contato com a natureza. E entre os espaços mais procurados, uma capela simples completa o cenário e faz parte do passeio. A gente viu que isso agregava um valor também à nossa produção e também uma certa renda, né? Uma renda extra não esperada que ajudava então na manutenção da própria propriedade. Lembra do jaracatiá? Virou geleia nas mãos da Raquel e a gente fez questão de provar. Vocês prepararam então uma mesa mais que especial aí para nossa equipe. A gente tem aqui as pitaias, né? Mas também temos aqui o jaracatiá, é isso, Raquel? Sim, isso mesmo. Então o jaracatiá, que é uma fruta nativa aí da nossa Mata Atlântica e que quase mais ninguém conhece, né? Era muito usado antigamente em doces, era ralado o caule dele, feito como se fosse uma cocada, o que mais a gente assimila, né? E nós fizemos uma geleia com a fruta do jaracatiá e depois de vários testes e tudo mais, são os primeiros que vão degustar a geleia de jaracatiá. Tá quentinha ainda, né? Tá. O que fica claro é que aqui, produção e cuidado com a natureza caminham lado a lado. Os Silva mostram que é possível buscar resultados sem abrir mão do equilíbrio. E hoje é possível ser produtivo e ao mesmo tempo sustentável? Com certeza, né? Com certeza. Tem muitas culturas que é possível fazer isso. Nós somos um exemplo disso. E eu espero que possa inspirar a nossa história a muitas pessoas e ver que hoje tem muitas saídas, né? Através das redes sociais, da internet. É possível aí ter esse olhar para a pesquisa em novas oportunidades dentro da propriedade e ser autossustentável também. Que imagens, hein? E que lindo esse trabalho da Raquel e do Guilherme. Vamos acompanhar agora os preços do mercado agrícola em nossa região. Nessa semana, a saca da soja em Cascavel foi comercializada a R$ 109,00, a saca do milho R$ 52,00 e a saca do trigo R$ 66,00. Depois do intervalo, como estão as lavouras de milho safrinha no oeste do Paraná? A falta de chuva tem provocado a incidência de algumas pragas, como o pulgão e as lagartas. No estúdio, especialistas orientam os agricultores sobre o manejo neste período. E ainda nessa edição, tem o maior churrasco de fogo de chão do mundo. É já já. Vestibular Agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. A falta de chuva aqui no oeste do Paraná prejudicou algumas lavouras de milho safrinha. O clima favoreceu o surgimento de pragas, como o pulgão e as lagartas. Nesta propriedade, que fica no município de Santa Teresa do Oeste, as lavouras de milho ocupam cerca de 130 hectares. O Márcio é quem cuida da lavoura e diz que a seca prolongada criou um ambiente ideal para a infestação do pulgão do milho, já que a praga se desenvolve com mais facilidade no calor. Como vocês podem ver aqui, essa planta aqui está bem infectada aqui por pulgão. A presença de pulgão está bem alta, né? E o pulgão, interessante que além de, quando ele
o dano que ele causa na planta, além de sugar a seiva, né, que iria para a produção do grão, né, para a espiga, tudo, ele acaba soltando, a excreção dele acaba soltando essa mela aqui, que é um açúcar, né? E esse açúcar, posteriormente, ele vai virar fungos, vão poder acabar aqui se instalando, causando fumagina, e isso no final vai acabar atrapalhando na fotoassimilação, né, a fotossíntese da planta. A incidência dos insetos acendeu um alerta há cerca de um mês, quando as plantas ainda estavam no início do desenvolvimento vegetativo. Márcio, é claro, precisou agir. Normalmente a gente fez na entrada junto com o fungicida, aproveitando a entrada do fungicida no milho, né? E também o controle de lagarta. A gente acabava entrando com um produto específico aí para o controle do pulgão. Graças à aplicação adequada de defensivos agrícolas, hoje o nível de infestação está sob controle. A chegada da chuva também ajudou a remover a praga das plantas. Mas ainda é preciso atenção. Anderson é engenheiro agrônomo e atua na assistência técnica da propriedade. O profissional diz que o manejo de combate contra as cigarrinhas e os percevejos já ajuda a reduzir a taxa de pulgões nas lavouras. Mas em casos de altos níveis de infestação, é necessário o uso de inseticidas específicos. O manejo preventivo é a gente preservar os inimigos naturais, joaninha, enfim, outros inimigos naturais aí do próprio pulgão. Mas, de maneira geral, quando a gente encontra uma incidência alta de pulgão na lavoura, a medida de fazer é entrar com a aplicação de inseticida específico para o controle deles. Hoje nós estamos usando, podendo falar de princípio ativo, né, produtos à base de neonicotinoides. São os que têm um melhor efeito contra pulgões no milho. E, especificamente, a gente tem trabalhado muito um produto dentro do grupo dos neonicotinoides, o produto chamado acetamiprid, que a gente tem visto a nível de campo um resultado muito eficiente nesse controle. Segundo o CIMEPAR, na região de Cascavel, o volume de chuva no primeiro trimestre ficou abaixo da média histórica. Em março, por exemplo, choveu só 6 milímetros, quase 20 vezes menos do que a média para o mês, que é de 117 milímetros. O cenário de clima adverso com chuvas irregulares intensificou o avanço de outras pragas na região. Nesta fazenda, localizada em Céu Azul, 125 hectares foram semeados com milho. Por aqui, a estiagem favoreceu o surgimento da lagarta do cartucho, uma das principais ameaças à cultura. Ricardo é o dono da propriedade e está no local mais afetado pela praga. Ele fala sobre os problemas causados pela seca e também pelos insetos. Então esse ano a gente teve um problema muito grande com a seca, né? Que adiantou a formação da espiga, então o milho ficou com um porte mais baixo e a espiga teve que sair antes. E aí, consequentemente, a gente tem menos folha. E aí, como não tivemos um controle efetivo da lagarta, né? Danificou as folhas e isso aí vai gerar uma área foliar menor, que também vai prejudicar o desenvolvimento do milho. O número de aplicações de defensivos agrícolas neste talhão dobrou de 2 para 4 em comparação com a safra anterior. E chegou a hora do Ricardo dar início a mais uma pulverização. Então a gente está fazendo uma aplicação de fungicida, né? Com drone, o rendimento vai depender muito do talhão, do relevo do talhão. Quem presta assistência técnica para o produtor é o engenheiro agrônomo André. Ele explica que o calor contribuiu para o alto nível de infestação de lagartas e ainda dificultou o combate. Podemos ver que nós temos um ataque consideravelmente severo de lagarto, nós tivemos que repetir várias vezes as entradas, o produto não performava porque ele precisa de uma umidade para que haja a circulação desses produtos sistêmicos na planta, né? Porém, com a normalização das chuvas, nós conseguimos efetivar o controle e a planta, né, de certa forma, deu uma reagida. A expectativa agora é de que o tempo ajude o agricultor. Pelo que a gente vem acompanhando aí das previsões, a normalização das precipitações, né? E que a gente consiga explorar o potencial que ainda existe em cada um desses talhões, né? Eu acredito que não vai faltar chuva daqui para frente, é o que as previsões mostram.
E aqui a gente continua falando sobre o manejo das lavouras de milho safrinha. Temos 2 especialistas para falar com a gente sobre esse assunto. Professor Jorge Geller, aqui do curso de agronomia da FAG, nosso parceiro. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para colaborar. Muito bem. Ângelo Nazari, agrônomo e desenvolvedor de produto da Lomping, também está aqui. Seja bem-vindo, Ângelo. Obrigado, Antonella. Obrigado, Celso, pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente falar uma cultura tão importante para nós, né, que é a cultura do milho. E a gente debater, trocar essas informações, essas experiências e cada vez mais capacitando o nosso produtor rural, né? E o produtor mostrando que existem várias estratégias, várias situações no campo, né, acontecendo. Ângelo, essa falta de chuva, essa percepção que o produtor está tendo do aumento de pragas é o que está acontecendo mesmo, né? Vamos explicar para quem está em casa. Isso favoreceu o desenvolvimento aí desse ciclo das pragas? Como é que é? As adversidades climáticas sempre vai trazendo mais desafios para nós, né? E com altas temperaturas, baixa umidade, o inseto ele antecipa o ciclo dele, natural. Né? Um exemplo, uma lagarta ela completaria o ciclo dela em 27 dias, né? Com altas temperaturas ela antecipa para 22, 19 dias, né? Antecipa isso e cada vez que ela vai antecipando seu ciclo, ela vai tendo mais infestações, né? Se proliferando cada vez mais rápido, né? E também essas adversidades, ela traz também com que o milho se defenda menos desses insetos, né? Por quê? Porque ele está lá se defendendo de um clima desfavorável para ele, baixando a imunidade dele, né? E fica mais suscetível ao ataque de pragas. E aí vai surgindo novas pragas que são adaptadas a essas adversidades, né? Como o ácaro, né? O ácaro rajado eu trabalho 10 anos com cultura do milho, eu nunca vi uma infestação de ácaro no milho, e esse ano a gente viu. Né? Então ele vem se adaptando a essas adversidades climáticas, que gosta de clima seco, né? E principalmente altas temperaturas. Uhum. E essa observação, o olho do produtor, o olho dos técnicos ali faz toda a diferença, né, professor Geller? Sem dúvida, o olho do profissional e do produtor é importante. O monitoramento é necessário, né? Existem táticas de monitoramento diversas, né? Para as pragas que o Ângelo citou, né? O produtor está disponível para o profissional e tal. O que o produtor, no meu entender, não deve fazer é, no primeiro inseto que encontra, ele já se preocupar e querer fazer a aplicação. Ele tem que sim consultar, como apareceu na reportagem, o consultor, o especialista, o assistente técnico dele, né? E medir. Né? Ver se é viável ou não o controle, né? Porque existem diversas formas de controle e tem custo, né? Porque o que importa, no fundo, né, é o que sobra, né? Porque ele vai ter custo ao aplicar. Então tem que ver se é vantajoso no início essa aplicação. Uhum. Professor Geller, a seca, normalmente, o estresse hídrico em determinadas regiões adiantou a cultura do milho, né? O agricultor estava prevendo esse time de aplicar para poder controlar as pragas. O que o senhor pensa a respeito disso aí? Olha, eu acho que a previsão, né? A previsão é uma coisa que você não tem bola de cristal para ver se vai ter estiagem ou não. Mas o calor, né? Como o Ângelo comentou, acelera o ciclo do inseto, né? Primeiro, reduzindo então o tempo a maior número de ciclos durante a cultura, né? E esse maior número de ciclos gera mais insetos. Né? Mais insetos. Uma população maior, né? Uma maior população que, se ele não controlar, trará mais injúrias, né? Foliares ou de sucção, no caso de pulgões, né? Então, ele tem que estar atento. O produtor não pode plantar e ir para a praia, vamos dizer assim, né? Tem que estar atento, tem que né? E tem que também confiar no seu assistente técnico. Eu sempre insisto, né? O engenheiro agrônomo ou outro profissional da área tem que estar em parceria com o produtor. O produtor tem que buscar sempre informação. Também não só buscar informação de celular ou de programa. Ele tem que estar no campo, porque é lá que a lavoura... Monitorar a lavoura. Lá é que ele produz, né? Ô, Ângelo, quais são as duas pragas que mais atacou aí com esse estresse hídrico, que mais atacou você, assim, influenciou no milho aí? Nós tivemos vamos falar assim, do início, né? Eu falo que teve 3 principais pragas, né, esse ano. Primeiro, ataque de percevejo. E normalmente nós não tínhamos mais um ataque tão severo de percevejo, e esse ano nós tivemos, né?
Talvez foi um descuido de a gente vir vários anos sem esse inseto praga estar no campo e esse ano ele surgiu. Né? Então foi perdido um pouco o time de aplicação. Né? E perceber depois que ele fez o dano na planta é irreversível. Né? Aí é só a questão de nutricional para você recuperar aquela planta. Né? E não recupera 100%. Então, percevejo foi um dos grandes problemas na fase inicial, né? E aí veio as lagartas, né? Principalmente a Spodoptera. Várias, vamos falar assim, lagartas, mariposas que chegaram para nós aqui na safrinha já vêm com tolerância às biotecnologias que a gente tem na nossa cultura do milho. Então, hoje nós vamos ter que aprender a manejar a lagarta de novo, né? Que as nossas biotecnologias não estão sendo mais efetivas, a Spodoptera, né? Até mesmo a Helicoverpa, que as biotecnologias não controlam, mas estão aumentando essa população. E isso, né, essas lagartas, devido vamos falar assim, a manejos que a gente pregava em fazer, né, desde área de refúgio, né, que não foram feitos, e a gente acabou perdendo as nossas biotecnologias. Então, é um ponto de atenção para as próximas safrinhas, né, a gente monitorar e fazer a aplicação dessas lagartas, principalmente a Spodoptera, quanto menor, mais efetivo será, menor a lagarta, né, mais efetivo será a mortalidade dela com o produto químico, né. E aí a lagarta ela vai se proliferando e ela está acabando, né, indo para a espiga agora, que vai causar dano diretamente no grão, é porta de entrada para fungo, né, começa a virar uma verdadeira bola de neve, né. Então perdi área foliar, perdi produtividade, peso de grão, né, vou perder o grão pelo fungo, vai chegar lá na hora da colheita, né, vai ter desconto por grãos avariados, né. E aí agora começou, né, o pulgão, devido ao clima seco, né, também temos alta infestação de pulgão, que ele se adapta muito bem, clima seco e altas temperaturas. Ele se multiplica muito rápido, né. E aí o pulgão, né, como foi feito na reportagem, ele começa a excretar seiva e começa a aparecer fumagina, que é um fungo, né, que se alimenta da seiva do pulgão. Uhum. Esses três. E a cigarrinha do milho, tão famosa cigarrinha do milho? Pois é. Esse ano, como é que foi, Guerra? Olha, conforme ele comentou, a cigarrinha praticamente o produtor aprendeu a manejar, né? Ele perdeu muito em anos passados, né? Então ele ficou muito preocupado com o problema da cigarrinha. A cigarrinha em si, diretamente, não causa problema. O problema é os vetores, elas são vetoras de doenças, de 3 doenças, né? Então o produtor aprendeu. Então hoje ele sabe que no início, lá 1 ou 2 dias depois, né, da emergência, no palitinho, mais alguns dias, ele tem que fazer bateria de inseticidas. Ele controla bem a cigarrinha, né, e também, dependendo dos produtos químicos que usar, ele pode controlar percevejo também. Tá? Então, hoje, a gente não tem, não é esse ano, faz 2 ou 3 anos que aqui na fazenda, a gente não tem encontrado cigarrinha. Mas tem problema de percevejo, que nem o Ângelo comentou. Quer dizer, o agricultor, né, aprendeu a manejar a cigarrinha. A manejar a cigarrinha. E se ele tivesse um pouquinho mais atento, ele também teria controlado o percevejo, né? Porque praticamente surgem mais ou menos no mesmo período. O percevejo um pouquinho depois, né? Alguns dias depois. Mas né? No início do ciclo. No início do ciclo também, né? Então, acho eu que se o produtor continuar com esse cuidado, né, ele não terá mais problemas com molicutes. Associado, claro, com materiais tolerantes, com destruição de plantas guachas lá no inverno, depois da colheita, né? Porque controlar a cigarrinha não é só usar inseticidas, são medidas, né, associadas, ou manejo associado para efetivar um bom controle, né? Ô, Ângelo, com esse controle aí, que o professor Geller falou, que está tendo um controle mais eficiente, o agricultor está mais ciente de controlar a cigarrinha, você acredita que aqueles híbridos mais sensíveis podem retornar no mercado? Tá acontecendo isso, né, Geller? Sensíveis da cigarrinha, né? Tem vários híbridos que foram praticamente descontinuados do mercado por ser suscetível à cigarrinha, mas híbridos muito produtivos, muito adaptados ao nosso clima aqui, né, oeste paranaense. E aí com o controle efetivo, né, que nem o Geller falou, a baixa pressão que a gente está tendo de cigarrinha, esses híbridos estão voltando para o mercado, né, e aí, aprendendo a manejar esses híbridos. Então, hoje, lógico, não existe o híbrido perfeito, mas tem como você manejar, né, tem como você tirar essa defesa do produto através do manejo. Né? Tem híbridos que aguenta, né, uma doença, né, mais tolerante a uma doença e um mais suscetível. O que isso vai fazer? Vai controlar aquela doença em híbridos suscetíveis. Né? Tem que aprender a manejar. E uma coisa que, né, eu sempre costumo falar,
né? O produtor ele tem que conhecer o híbrido de milho que ele vai estar plantando. Ele não pode pegar uma informação aleatória de produtividade sem conhecer a genética, realmente como é que é, se ela aguenta seca, qual a tolerância à doença, qual a tolerância a cigarrinha, qual a tolerância a pulgão, né? Para ele fazer o manejo realmente efetivo. Talvez ele está gastando todo o seu dinheiro dele em inseticida, mas o milho precisa de fungicida, né? É isso que vai fazer toda a diferença lá na colheita final. Muito bem. Professor Geller, nosso tempo é curto aqui, mas a gente agradece muito as informações muito ricas aqui que vocês trouxeram para a gente. Até uma próxima oportunidade, viu? Tá certo. Muito obrigada. Estamos à disposição aí. Show. Ângelo, obrigada por estar aqui compartilhar um pouco do teu trabalho no campo. Até mais. Até mais. Obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigada. E agora seguimos com a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Um sistema frontal, ou seja, o encontro de duas massas de ar com características opostas, afeta o sul do Brasil, como mostra o CIMEPAR. Além disso, a chegada de uma frente fria gera instabilidade nas cidades do oeste do Paraná e as temperaturas vão cair um pouco por aqui. Em Cascavel, hoje está prevista a temperatura mínima de 17 e máxima de 28 graus. O tempo fica fechado, principalmente à tarde, com 5 milímetros de chuva esperados. Para amanhã, a chuva continua. O volume se intensifica um pouco. 16 milímetros estão previstos. A amplitude térmica é baixa, com mínima de 16 e máxima que não ultrapassa os 18. A terça será chuvosa também. As temperaturas caem ainda mais. A mínima é de 15 e a máxima 17 graus. O tempo fechado segue até quarta e os termômetros variam dos 16 aos 19 graus. No quadro de Guaíra também tem chuva e temperaturas caindo. Hoje está prevista chuva rápida na cidade, em torno de 5 milímetros, com termômetros dos 20 aos 28 graus. Na segunda, chove mais, são esperados 33 milímetros de precipitação. A mínima é de 18 e a máxima não passa dos 20. Para terça-feira, 18 é a mínima e 19 graus a máxima, ainda com tempo de chuva. Na quarta, a cidade segue chuvosa e o volume esperado é de 19 milímetros. As temperaturas ficam entre 18 e 21 graus. Em Foz do Iguaçu também tem chuva para o domingo. O volume será de 10 milímetros e a variação nas temperaturas é dos 20 aos 24 graus. Amanhã a temperatura cai e a mínima é de 16 e a máxima 24. Ainda tem chuva. Para a terça, o volume se intensifica, são 24 milímetros indicados, e as temperaturas entre 15 e 18 graus. E a estabilidade começa a voltar na quarta, quando é prevista apenas uma garoa durante o dia. A mínima é de 17 e a máxima 21 graus. No próximo bloco, um churrasco de dar água na boca. É a festa do Dia do Trabalhador em Cascavel. Daqui a pouco você confere. Você quer ser um profissional que ajuda a alimentar o mundo? Vem ser Agronomia FAG. Aqui você integra pesquisa, extensão, aulas teóricas, práticas e muita integração com o mercado. Agronomia FAG. Faça a diferença no campo. Professor Celso, olha só aqui na tela, que delícia essa imagem aqui. Sensacional, né? Churrasco muito bom. Costelão, né? Bom demais. Quando posso, participo. Quando eu não posso, eu vou buscar meu kit. E vale a pena mesmo, né? É isso aí, já é uma tradição aqui em Cascavel, no Seminário São José, a festa do Dia do Trabalhador, que é realizada há 58 anos. Nós estivemos lá em 2025 e produzimos essa reportagem sobre o maior churrasco de fogo de chão do mundo. É hora de rever a matéria no especial do Agrofag 5 anos. Reconhecida pelo Guinness Book em 2017 como o maior costelão no fogo de chão do mundo, a Festa do Trabalhador mobiliza mais de 1.000 voluntários na organização e atrai cerca de 25 mil pessoas. Mas a história vai além do churrasco.
Desde 1º de maio de 1966, o seminário celebra o dia de São José Operário, que é o padroeiro dos trabalhadores. Começou, claro, de maneira muito pequena, né? Os relatos dizem que iniciou lá com 16, depois foi para 22 costelões, então começou pequena, né? Era um período ainda onde os agricultores aqui de Cascavel, da região, doavam, né, o gado, né, para a gente retirar então a carne dele. Né? Isso foi ganhando proporções maiores. Na véspera do evento, os colaboradores botam a mão na massa para preparar a carne. São 16 toneladas de costelões, armazenadas em caminhões refrigerados para manter a qualidade. Então vamos lá para o passo a passo de como é preparado o costelão aqui da festa do Seminário São José. Primeiramente, quando chega a carne do frigorífico, ela é baixada uma a uma, toda selecionada, média de 22 quilos cada costela. A partir daqui, com o trabalho de todos os voluntários, é feito todo o processo de limpeza, tirar alguma gordura excessiva, colocar ela no sal, salgar corretamente e a partir daqui vai para o espeto. Para manter a qualidade do produto que vai chegar na mesa das mais de 20 mil pessoas da Festa do Trabalhador, agora cada costela vai para dentro da câmara fria para ficar refrigerada, temperatura controlada, pronta, salgada e espetada. Enquanto uma equipe prepara a carne, a outra já fica responsável pela lenha e o fogo. Tudo aqui é milimetricamente calculado para a qualidade do churrasco, como explica o seu Euclides, que há 25 anos trabalha coordenando a equipe de churrasqueiros. Com o tempo a gente vai pegando a prática e cada vez melhorando mais, sabe, né? Então achamos uma distância, assim, hoje nós fazemos o fogo 1,40 m de distância, onde tem uma fileira de fogo. E no meio ali vai uma fileira de costelão. Então o costelão do fogo ele vai ficar em torno de 70 centímetros, por aí 60, 70 centímetros, né? E o segredo é o costelão, assim, para ele ficar macio e suculento, ele precisa de 5 a 6 horas de fogo. Mas tem que ser um fogo calmo, né? Então nós começamos com um fogo bem calmo, assim que primeiro 1 hora o costelão não pode pingar gordura. Então tem esse segredo, né? Que se você fizer muito fogo, ele sela por fora, dele não assa na frente, no meio, né? Então tem que esquentar o costelão para daí ele ir assando de dentro para fora, sabe? Daí onde que ele fica bem macio e suculento. Então depois de aproximadamente 6 horas no fogo, tá no ponto ideal? Tá no ponto ideal, é isso aqui o ponto da carne, ó. Tá passada, do tipo, não tá bem, não tá assim crua e nem muito assada demais, tá no ponto certo aqui, ó. Já tá soltando aí. Ó o ponto dela, ó. É isso aqui, ó. Pode fazerem dessa forma e é de novia ainda, ó. Entendeu? Esse espeto aqui é aproximadamente para 25 pessoas? É de 25 a 30 pessoas. Forgadinho, pode ir. Tranquilinho. O cheirinho aqui tá irresistível, hein? É suportável, né? Lembrando que a festa acontece no dia 1º de maio, próxima sexta-feira. E a gente tem algumas informações aqui na tela para vocês. Olha aí. O endereço do Seminário São José, que fica na Avenida Guaíra, 600, no bairro Tropical, aqui em Cascavel. E para adquirir o ingresso, tem QR Code na tela, você pode ir direto, então, para o site do seminário e nos pontos de venda, a Secretaria do Seminário ou nas paróquias. Vamos ver agora os preços das proteínas animais em nossa região. Segundo o CPEA, a média no estado de São Paulo da arroba do boi gordo R$ 362,40. O quilo do suíno, de acordo com a cotação de Toledo, R$ 6,20 e o quilo do frango em Cascavel, R$ 4,38. Está na hora do quadro Redes Sociais, em que a gente mostra aqui os registros que vocês fizeram durante a semana e mandaram para a nossa equipe. Começamos mostrando aqui o Clécio Sanagioto, lá de Braganei, no plantio do trigo, professor Celso.
É uma imagem bonita, né? Iniciando o trigo, uma cultura muito bonita. Eu adoro o trigo. Você gosta de manejar, lidar aí com a cultura? Eu gosto de toda a lavoura do trigo, para mim é muito legal. Que bacana, Muito olha bacana. aí. Eu iniciei meu processo plantando trigo nos estudos. Tem uma paixão pelo trigo, então. Uma paixão especial. O trabalho. Que legal. O Clécio aí registrando, então, esse momento, esse trabalho aí do plantio. Desejamos uma boa safra lá para o Clécio. E olha só, seguimos aqui, professor Celso, olha só, o trabalho do Juliano, ele que é agrônomo e consultor técnico aqui da nossa região, ele está fazendo um levantamento aí das áreas que foram afetadas pela estiagem, né, pela falta de chuva. Ele enviou alguns registros para a nossa equipe e a gente vai seguir acompanhando para, de repente, conversar com ele, ir até o campo, né, e entender. Mas essas fotos ele fez e mandou para a gente durante esses últimos dias. Pesquisa é importante, né, pelo jeito a deficiência hídrica aí foi muito severa. Exato, as lavouras de milho safrinha sofreram um pouco com a estiagem, a gente está acompanhando, né? E ele registrou, fez aí essas fotos para a gente. Seguimos então, olha só, professor Celso, temos o City Farm FAG que está sendo planejado, né, essa nossa 6ª edição de 2026 e a equipe organizadora teve aí alguns encontros importantes essa semana. Aqui a equipe do IDR Paraná planejando já tudo para a agroindústria familiar, um novo barracão que vem aí. É sempre assim, né? Termina uma edição, já começa o planejamento da próxima edição, né? Quer dizer, o serviço não para, o planejamento não para, porque tudo tem que sair bonitinho, né, na hora. Tudo tem que sair perfeitamente bem. Outro tema, né, outra edição muito especial é a Night Running, que é a corrida noturna. E a equipe já foi entregar aí para os nossos parceiros da Camagril, concessionária Massey Ferguson em Cascavel, representando o Centro FAG, né, o reitor, diretor de inovação, a equipe da Fazenda Escola aí, acompanhando toda a equipe da Camagril já para anunciar. Vai ter Night Running esse ano também. Grande parceiro da FAG. Grande parceiro. Seguimos. O senhor vai correr? Não. Só acompanhar dos bastidores. Vou acompanhar dos bastidores, isso é mais interessante para mim no momento. É isso aí. Olha só, temos agora a indicação desse evento, Bioinsumos e Agricultura Regenerativa, Cultivando o Futuro Sustentável, é o BioSummit 2026. Acontece dia 6 e 7 de maio, lá em Campinas. Para quem quiser saber mais informações sobre esse evento, tem o site, tem QR Code na tela. Festa da Polenta está chegando também, dia 15, 16 e 17 do próximo mês, são 18 anos de história, a Festa da Polenta tradicional lá de Santa Teresa do Oeste, né? Então a gente vai deixar o telefone na tela e todas as informações para vocês que quiserem saber mais sobre esse grande evento tradicional. É com essa indicação aqui que a gente encerra o nosso quadro das redes. Professor Celso, até o próximo domingo, uma boa semana para o senhor. Boa semana para ti, boa semana para todos. Tchau, tchau, pessoal. A gente se vê no próximo Agrofag. Até lá.